Bom dia, galerinha! Tudo bem aí com vocês? Bom, pessoal, nessa aula de história nós vamos dar continuidade à nossa aula passada, tá? Vou falar mais um pouquinho sobre o início da colonização. Se vocês quiserem me acompanhar, peguem o livro de vocês na página 293, 294, 295, 296, 298 e 299. Então, vamos lá. Vou começar falando com vocês sobre a mão de obra africana. Por que existiu a mão de obra africana? Como eu contei para vocês, né? Eles dominaram os índios, fizeram com que os índios fossem escravizados. Mas os índios resistiram a essa escravização, muitos acabaram fugindo e não obedeceram, né, o que era ordenado para eles. Então, com o aumento da produção açucareira no Brasil, os colonos precisaram de mais mão de obra. Alguém tinha que trabalhar. Quem então tinha que trabalhar? Os portugueses traziam então pessoas da África para trabalhar como escravizados. Com isso, o tráfico de escravizados tornou-se um grande negócio para a coroa portuguesa. Os portugueses lucravam muito com isso, né? Por quê? Porque tinha o pagamento dos impostos durante esse comércio. Os africanos eram trazidos, pessoal, em navios com espaços muito pequenos e não tinham condições nenhuma de estarem no local que eles estavam. Muitos deles não sobreviviam às condições degradantes. Eles eram colocados nus dentro dos navios negreiros. Quando chegavam ao Brasil, eles eram separados dos seus familiares. Muitas vezes, eles eram vendidos para pessoas diferentes. Prestem atenção nessa foto que eu coloquei aí para vocês. Essa foto aí mostra bem como era a situação dos negros dentro de um navio negreiro. Navio negreiro era como era chamado o navio que fazia o tráfico dos escravos da África, dos negros, né? Da África aqui para o Brasil. Eles eram embarcados à força e aprisionados. Eles eram acorrentados e permaneciam sentados. Muitas vezes, pessoal, observem essas negras ali, ó. Elas deitavam, mas logo o espaço já ia acabando porque ficavam todos amontoados. As mulheres sofriam violência sexual por parte da tripulação. Quem era essa tripulação? Pessoas que tinham posses, que tinham dinheiro. O engenho de açúcar. O que era o engenho? Nos primeiros séculos da colonização, a maior parte dos africanos escravizados eram levados para os engenhos, tá? Nos engenhos era onde era plantado, colhido e feito o açúcar. Quem fazia isso? Os negros escravizados. Presta atenção nessa imagem que eu mostro para vocês. Então, aí vocês enxergam, né? A Casa Grande. Quem morava na Casa Grande eram os colonos, os fazendeiros, os donos dessa terra enorme. Lá atrás nós temos os canaviais, que era o local onde eram plantado a cana. A senzala, dá uma olhada no tamanho da senzala. Era onde moravam todos os negros dessa fazenda. A roça, onde fazia, né, a agricultura, ou plantava-se os alimentos, ou então mesmo para comércio. E a moenda, o que era a moenda? Era onde iniciava o processo de produção do açúcar. O processo de produção açucareira, pessoal, era tão complexo que envolvia muitas etapas. E muitas delas, em todas elas, a mão de obra utilizada era escrava. E esse serviço era supervisionado pelos trabalhadores especializados, ou seja, pessoas que tinham posses, tá? A sociedade colonial. Todos os membros
né, principalmente os escravos, deviam obedecer à autoridade máxima, que representava a figura masculina. Era o chefe, era o dono, era o burguês, vamos colocar assim. Nessa sociedade colonial, as mulheres não tinham liberdade de fazer suas próprias escolhas. Quem escolhia o marido para elas era o pai, tá? O pai que determinava com quem a mulher ia casar. A educação das meninas e dos meninos era completamente diferente, tá? As meninas eram educadas para se casar, elas eram educadas para ser mães e donas de casa. E os meninos, eles eram educados para trabalhar fora e realizar todo tipo de atividade, principalmente atividade de compra e venda de negros escravizados. Mas aí, o que houve também? Ocorreu também a resistência à escravidão. Os negros já estavam cansados de apanhar, eles já estavam cansados de ser submetidos a ordens, de ter que trabalhar embaixo do sol e não ter nada em troca. O que eles fizeram, tá? Qual era a afronta deles aí? Eles preservavam os elementos de suas culturas. Então, eles continuavam tendo suas práticas religiosas, suas festas e comemorações. Aqui, pessoal, é uma festa que eles estão tendo, né? Na senzala, porque na casa grande, na casa lá do dono da casa, do fazendeiro, do chefe, ele só entrava para prestar serviço. E na senzala era onde ele fazia essas coisas, tá? As festas, as orações do jeito deles, as comemorações. Muitos escravizados, o que eles procuravam fazer também para resistir a essa escravidão? Eles procuravam causar prejuízos para os seus senhores. Então, o que eles faziam? Eles trabalhavam num ritmo mais lento, mais devagar. Quebravam ferramentas ou então queimavam as plantações de açúcar. Observem aí essa próxima foto que eu vou mostrar para vocês dos quilombos. Os escravizados africanos fugiam e formavam comunidades em meio à mata, em regiões de difícil acesso. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. Muitos quilombos, pessoal, se organizavam de forma parecida aos reinos que existiam na África. Então, geralmente, um quilombo tinha um chefe que tomava as decisões procurando ouvir os membros da comunidade. Um dos maiores quilombos da colônia foi o Quilombo dos Palmares. Observem essa primeira imagem. Esse homem que está lá no nosso canto esquerdo, logo acima, é o Zumbi dos Palmares, tá? O Quilombo dos Palmares, ele passou a ser habitado por cerca de 20 mil pessoas. E ele resistiu ali, né, por quase 100 anos. Então, as pessoas chegavam ali e ali eles conseguiam permanecer escondidos sem ser submetidos às ordens dos poderosos, né? Olhem essa foto de baixo que mostra assim que os escravos fugidos eram capturados ou se eles desobedecessem alguma ordem, né? Eles apanhavam embaixo do sol e às vezes chegavam até a morrer de tanto apanhar. Nesse quilombo dos Palmares, o chefe, como eu disse para vocês, era o Zumbi dos Palmares, que foi o último rei e também o mais conhecido deles. E aí, pessoal, o que vocês acham? Foi triste a vida que tiveram esses escravos, né? Mas ainda bem que hoje não existe mais. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula de história. Até mais!